creio que a maioria dos que estão aqui agora, na expectativa do que vai ser dito neste novo vídeo do canal Verde 33, está à espera de comentários sobre os pênaltis deste Corinthians e Goiás, que na verdade mostraram uma faceta muito desanimadora do futebol, principalmente no Brasil. A injustiça mesmo com a tecnologia. Nós vamos falar sobre isso, mas eu quero que você fique até o final, porque eu tenho coisa boa para dizer também sobre o que a gente viu neste jogo, tendo em vista que a gente vai ter pela frente nesta semana, ok? Até lá, eu espero para que você acompanhe esse vídeo. Se possível, desde agora, já deixe o seu like ou o seu dislike, interage de alguma forma com esse canal. Seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se não for inscrito no canal, por favor, clique aí e aperte também o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Não esqueça também de deixar no final também seu comentário, que é muito importante para saber como é que os torcedores, as torcedoras esmeraldinas estão aí vendo esse momento do Goiás. O Goiás acaba de entrar neste domingo na zona de rebaixamento e era natural que isso acontecesse. Uma sequência de jogos muito difíceis, um elenco totalmente esfacelado. A gente teve que jogar com jogadores que não atuaram praticamente hora nenhuma no ano. Hoje, jogando lá em São Paulo contra um dos principais times do Campeonato Brasileiro, totalmente desfalcado, com o Corinthians podendo até poupar jogadores, né? O Fagner voltando de contusão não jogou, o William, um dos destaques no time, que eu tinha até falado no vídeo aqui que seria um grande problema, também não entrou em campo, não foi nem para o banco, né? Poupado também. Mas o Goiás não, o Goiás foi com o que tinha e o que não tinha, porque realmente a fase é muito complicada em termos de contusões, de suspensões, e é assim, é o que tem. Nós estamos pagando a pena aí de não ter montado um elenco, de não ter feito um planejamento fisiológico adequado. Mas aí vem um jogo que quem não viu o vídeo, por favor, veja aí, depois desse que eu falei. Eu esperava realmente um Goiás muito mais aturdido, muito mais desmantelado em campo, e acho que a postura do Goiás foi digna do começo ao fim, e isso é muito importante, porque eu vou dizer no final. O Goiás teve chances de chegar ao gol do Corinthians, não apenas algumas chances, né? Principalmente com o Pedro Raul, e nós não estamos nem falando ainda das injustiças, né? Nós vamos chegar lá. O Corinthians não foi aquele time sufocador, aquele time que pressiona, porque também não é da natureza do Corinthians, como não é da natureza, por exemplo, do Internacional. São times que, quando fazem a vantagem no placar, eles costumam se acomodar. Tem sido assim também ultimamente com o Atlético Mineiro. Times que vão para frente e continuam para frente, como o Palmeiras tem feito. O Palmeiras do ex-retranqueiro, falo isso com ironia, né? Do ex-retranqueiro Abel Ferreira, que joga hoje, né, nessa segunda-feira, contra o São Paulo, que tem o instinto de fazer gol, né? Então isso é muito bonito, eu gosto disso no futebol, todo mundo gosta, mas não é a praia do Goiás no momento. O Goiás joga por uma bola, não tem como ser diferente, porque tem as suas limitações técnicas e no momento as limitações físicas também. Então o Goiás fez a partida que dava para fazer, segurou o Corinthians ali por mais da metade do primeiro tempo, quando veio um lance crucial, que a bola bate no braço do Caio Vinícius, mas o braço apoiado no chão, e depois de ter batido no peito, resvalado, o juiz apita o pênalti, o árbitro apita o pênalti, e ali eu tinha certeza que o lance seria revisado, e o VAR não chamou, ou se chamou, falou no ouvido do juiz e ele não aceitou. Eu acredito que tenha sido a primeira hipótese, e ali a gente entra numa série de coisas, e a gente, quem pôde acompanhar nas redes sociais, ouviu o próprio jogo do Botafogo também contra o Inter, teve um lance muito mais grave, que a bola bate claramente no peito e o juiz marca pênalti. Até o Sávio, irmão do Wilton Pereira Sampaio, né, o Sávio, que estava apitando lá, e não foi chamada a revisão. E, enfim, complicou o jogo todo, e no final
o Botafogo deu a volta por cima e ganhou. Foi um jogo muito complicado. Então, o VAR veio para simplificar e não para complicar. Só que quando o VAR se torna uma arma discricionária, uma arma que tem lado, que parece que tem lado, e não estou dizendo que seja exatamente isso, todo mundo pode falhar, né? Mas o VAR é aquele olho eletrônico justamente que veio justamente para corrigir o olho humano do árbitro de campo. Então é inconcebível, não dá para conceber, não dá para imaginar que um lance como aquele não vá para uma revisão. Não é um lance de interpretação, não é um lance subjetivo, não é uma interferência indevida. Aquele lance, aquele pênalti no primeiro tempo teria que ter sido revisado. E não foi. E o Fábio Santos, quando foi para a bola, ele estava em campo, eu falei, Fábio Santos vai bater? É gol. Porque a função dele no futebol brasileiro hoje é fazer gol de pênalti. Mais do que ser lateral. Ele faz gol de pênalti. É um fazedor de gol de pênalti. E por acaso ele estava escalado para o jogo e fez o gol. 1-0 Corinthians. E aí o Corinthians meio que não ligou mais para o jogo. O Goiás não tinha, como não tem mesmo, né, muitas condições, de muitas armas ofensivas. A gente não tem mais a velocidade do Apodi contundido, não tem mais a bola inteligente do Nicolas, né? O Elvis estava no banco também por conta, creio eu que o Jair Ventura deixou ele no banco por conta da dificuldade que seria o Elvis pelo já carente sistema defensivo. O Elvis tem uma dificuldade de marcação, então optou ali pelo Diego, mais o Auremi e o Caio Vinícius no meio. Eu acho que foi certo, né? Não tem por que contestar. Depois ele entrou no segundo tempo, ajudou, né? O Elvis, a bola parada do Elvis é sensacional mesmo, né? Quase fez um gol olímpico, mas fazer gol olímpico no Cássio, né? Também é complicado. Mas aí veio para o segundo tempo o time e de novo um lance, quando o Goiás estava pressionando, estava começando porque o Corinthians não era. O Corinthians fez o gol e ficou na dele, não pressionava, se acomodou, mesmo com a pressão da torcida para ir para frente, o Corinthians se acomodou com o placar. O time ficou muito dependente das jogadas ali. Depois que saiu ainda o Adson, o time caiu mais ainda, ficou dependente de jogadas individuais ali do Mantuano, do Adson, do Roger Guedes, e não criou coletivamente. E nisso, 1-0, terminando o jogo, por que não 1-1, né? E o Goiás começou a ter mais senhorio do jogo, né? Começou a se apossar, e o Corinthians começou a recuar, porque psicologicamente, eu já falei que o jogo é psicológico, o Goiás começou a se sentir alguém com potencial de empatar aquele jogo. E teria empatado se novamente, como aconteceu algumas vezes já, como por exemplo com o Ceará, um lance fortuito dentro da área, pênalti pro Goiás. E aconteceu o pênalti. O Bangu, né, ele segura. Eu no primeiro momento até achei que não tinha sido pênalti, eu estava vendo pelo celular, e eu não vi direito o lance. Falei, não, ali o Pedro Raul, o cara encostou a mão no ombro. Não, ele não encostou a mão, ele puxou a camisa do Pedro Raul. E a gente vê a reação do jogador quando ele não está fingindo, né? O Pedro Raul ficou muito indignado com aquilo. E o juiz passou em branco, deixou. Vamos ver se o VAR, quando a bola... o que vai acontecer, né? A bola vai sair e tal. E nada do VAR chamar de novo. Então, assim, 2 vezes no mesmo jogo é muito, porque depois do jogo estavam todas as mesas redondas discutindo esses lances, porque o Corinthians é o Corinthians, ele vai chamar a mídia mesmo, né? Um dos jogos, vai ser um dos jogos mais comentados, não por conta do Goiás, mas por conta do Corinthians e dos erros da arbitragem em favor do Corinthians. 2 erros que prejudicaram, porque é lógico, o futebol é subjetivo. Não fosse o pênalti, o Corinthians continuaria pressionando o Goiás, talvez marcasse. Estava uma pressão realmente forte do Corinthians até o gol, ainda que na hora do pênalti ainda tinha diminuído um pouco essa pressão, mas o Corinthians continuaria pressionando. Mas futebol não é assim.
Se não tivesse tido pênalti, provavelmente teria terminado 0 a 0. Também tinha uma chance de terminar 0 a 0 no primeiro tempo. No segundo tempo já entraria o Elvis, já teria... Enfim, a conjuntura do jogo mudaria. 1 a 0 deixou o Corinthians numa posição X e o Goiás numa posição Y. Isso alterou a dinâmica do jogo. Então, se a gente isola os lances, vamos dizer, não foi pênalti para o Corinthians e foi pênalti para o Goiás. O placar teria que ser invertido também. Teria que ser 0 a 1. O Goiás teria vencido o jogo, em vez de estar perdendo a chance de ganhar 3 pontos, teria trazido para Goiânia, na bagagem, esses 3 pontos. É lógico que nós estamos falando de futebol, como eu falei, né? Aquele velho ditado, né? Se a avó do fulano tivesse 4 rodas, seria um Jeep. Não sei porque um Jeep não Fusca, mas enfim. É isso. Agora, o que eu quero dizer no final desse vídeo? É que, apesar de tudo, o Goiás jogou com dignidade. O Goiás mostrou força mental. Foi um time aguerrido, foi um time que não se deixou render. E é o que a gente estava pedindo no começo do campeonato. Vocês lembram do vídeo aqui, né? Quando o Goiás jogou contra o Curitiba, pedia dignidade em campo, pedia vontade de jogar. E é isso que nós vamos precisar no meio de semana contra o Atlético pela Copa do Brasil. O Atlético é naturalmente favorito. Vai jogar em casa, no Antônio Ascioli, e tem um elenco muito mais bem preparado e montado para enfrentar o Goiás, com opções do banco, inclusive. O Goiás é o que tiver para entrar em campo. Então, já surpreendeu uma vez lá, e eu acho que essa injustiça pode refletir no jogo, pode mexer com o brio e, como eu já disse, futebol é psicológico. O Goiás venceu lá há pouco mais de um mês e isso pode voltar a acontecer. Sim, o Goiás pode voltar a surpreender o Atlético. Repito, o Atlético é favorito. Nós vamos discutir isso aqui no outro vídeo. Mas o resultado contra o Corinthians, no meu modo de vista, no meu jeito de ver a questão, favorece sim uma elevação do psicológico do Goiás, da moral do Goiás. O Goiás não sai abatido, pelo contrário, sai revoltado, e talvez isso reflita positivamente no próximo jogo, no jogo da Copa do Brasil. É isso, ficamos por aqui, desejo uma boa semana. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você não gostou, pode deixar seu dislike também, comente, é muito importante pra gente. E até a próxima, vamos discutindo aqui o Goiás Esporte Clube. E aí, ó, e o VAR, hein? Como é que faz com esse VAR aqui no Brasil? Isso.